A deusa do amor está em dança com o Senhor dos Infernos, Vênus e Plutão. Existe uma regularidade nesse encontro. Não é algo que acontece assim uma vez a cada 10 anos, mas dessa vez é diferente, é muito mais profundo. Eles vão retomar um tema que a gente viu lá pelo dia 16 e 17 de fevereiro de 2024, quando eles estavam juntos a 0 graus de aquário, e Marte estava ali também, a 3 graus de aquário. Todo mundo em aquário. Então, procura na sua memória, na sua agenda, no seu celular, o que é que estava acontecendo na sua vida por volta dessa data. É como assim, eles se encontraram, foram até o futuro, seguindo Plutão, e voltaram para fazer os preparativos necessários, porque eles viram o que é que está por vir. E agora a gente está aqui, nessa panela cósmica de pressão, porque no dia 7 de dezembro eles voltam a se encontrar a 0 graus de aquário. Ou seja, para ser exata e falando um pouquinho de astrologia mais precisa, no dia 17 de fevereiro de 2024, eles se encontraram a 0 graus e 51 minutos de aquário. E no dia 7 de dezembro de 2024, eles se encontram novamente a 0 graus e 22 minutos de aquário. Mas dessa vez, Marte, que aqui estava conjunto, vai estar em oposição a 6 graus de Leão. A sensação que eu tenho disso é como viver 253 dias em 29 minutos. Para a consciência, é como uma espécie de distorção temporal, onde você fecha os olhos, vai até o futuro, vê o que precisa ser visto, volta, um monte de coisa acontece e quando você abre o olho, parece que se passaram só alguns minutos. E existe, ao mesmo tempo, toda uma nova configuração de vida e de significados. Vênus é a deusa do amor, da harmonia, do equilíbrio, da arte, da beleza. Plutão é o senhor do inferno, do submundo, das sombras, das neuroses, do medo, da morte. Como é quando esses dois se encontram em uma tensão, como é o caso dessa quadratura? A quadratura aconteceu no dia 22 de setembro, quando Vênus entra em Escorpião. Serão 77 dias até o dia 7 de dezembro. Essa dança cósmica começa no dia do equinócio, entre os eclipses. Aí, no meio do caminho, Plutão entra em Aquário e Vênus rege o eclipse solar em Libra que acontece no dia 2 de outubro. É um grande entrelaçamento, é tudo conectado. Pensa comigo o seguinte: Vênus rege a casa 2 dos valores, incluindo dinheiro e autoestima, porque esses são os valores que a gente atribui e que a gente se dá. E Vênus rege também a casa 7, que é a casa do casamento, da parceria, a casa do outro. E a casa 7 é a 5 da 2, ou seja, através da minha relação com o outro, eu expresso e cristalizo o meu valor no mundo. Não dá para fazer isso sozinha. Eu preciso do outro como um ponto de referência de mim mesma. Isso é um relacionamento sob o domínio de Vênus. E, para fazer isso funcionar, existem duas premissas básicas venusianas que são esperadas. Primeiro, a expectativa de que o relacionamento seja belo, seja harmonioso, seja equilibrado, seja fluido, que tenham valores e interesses que se alinhem em comum com os meus valores e interesses, né? Isso é muito interessante, porque outro dia eu assisti um podcast e tinha um casal, e esse casal, ele trata casais há mais de 40 anos. E eles estavam contando de uma experiência onde os homens usaram uma camiseta, né, suaram, transpiraram, e depois eles pegaram essas camisetas e deram para algumas mulheres escolher.
e cada mulher tinha que escolher uma camiseta, né? Aquela que mais ela se sentisse atraída. Tinha uma coisa da questão do olfato envolvido. E elas escolheram as camisetas de homens que não se alinhavam com elas, tipo o total oposto delas, né? Aqueles homens que eram os menos compatíveis com ela. Essa experiência mostra que não necessariamente aquilo que funciona e aquilo que a gente precisa é a exata compatibilidade. A segunda premissa venusiana sobre um relacionamento é assim, eu vou pensar o que eu quero, quais são os valores que eu busco, aí você faz a lista, né? Bom, em uma relação eu quero isso, quero aquilo, quero não sei mais o que. Ok, perfeito. Quando Vênus encontra Plutão, todas essas premissas se rompem, nada disso mais faz sentido. Primeiro, porque o equilíbrio passa a ser o resultado da coragem de sustentar a pressão que vem das mudanças necessárias. E se precisa mudar, é porque tá ruim, tá desajustado, tá complicado, não tá harmonioso e belo, ainda que por cima na casca possa parecer perfeito. Aqui a gente está falando de conflito, de medo, de paranoia, de desconfiança, de traição. E a traição não necessariamente é uma terceira pessoa, um elemento que vem de fora. Pode ser a pessoa se sentir traída nas expectativas que ela tinha. Plutão chega como o vulcão que destrói a galeria de arte, onde se espera que tudo esteja milimetricamente disposto e explicado. Segundo, porque ao invés da gente se perguntar o que eu quero, esse trânsito faz a gente repensar o que de fato é necessário, o que é essencial, qual é o valor real e inegociável que eu preciso e busco nas minhas relações. E uma vez que você chega nessa resposta, você passa a peneira para separar o que realmente tem valor daquilo que é supérfluo e que você pode se desfazer, porque Plutão vem para fazer essa Vênus se desfazer de muitas coisas, de mimos, de caprichos, de superficialidades. Aqui existe um ponto muito relacionado a dinheiro também, porque Vênus rege o seu dinheiro e Plutão rege o dinheiro do outro, né? E essas energias também estão em fase de transição, também estão em fase de descoberta e também estão em fase de colisão de alguma maneira, porque é desta forma que elas vão se realinhar e que você vai conseguir desenvolver uma nova visão, um novo entendimento, inclusive, sobre o que é o dinheiro na sua vida. Coisas que antes você poderia pensar, nossa, eu preciso disso desesperadamente, de repente pode perder o sentido. E outros valores vão surgir, outras coisas vão despertar a sua atenção. É um reajuste naquilo que você consome para deixar de ser um ego consumo para se tornar algo mais do tipo uma alma consumo, aquilo que realmente faz sentido para você. Quando você faz esse caminho, você se depara com perguntas do tipo: o que é que de fato faz de mim uma mulher rica, uma pessoa rica? O que é que de fato e de verdade tem valor e tem beleza? Esse Plutão vai entrar em Aquário. Quando isso acontecer, é uma potência assim monstruosa entrando nas mídias sociais, na inteligência artificial. Vênus e Plutão agora são um convite cósmico para a humanidade se apropriar mais da própria humanidade, para não sermos engolidos por um mar de bytes, robôs e artificialidades. Cuidado com aquilo que é fácil demais. A vida requer uma fricção. Esse movimento Vênus-Plutão faz pular para fora tudo que está reprimido,
porque tem que esvaziar as gavetas para que o homem possa se tornar mais consciente do que realmente importa. Para isso, a gente vai lidar com os medos, com as angústias, com as sensações de abandono, com os transtornos, com traumas antigos, porque manter tudo isso ativo dentro da gente consome energia. Energia que você poderia estar usando para criar algo novo, para se equilibrar, para alimentar seu coração, para novas ideias, para o belo que é de verdade e não para o belo que sofre se não for perfeito. As modelos da inteligência artificial, elas estão vindo aí. E se antes disso as mulheres já tinham crise de autoestima com filtro de Instagram, imagina agora. A palavra de ordem aqui é revoluciona-te. Ser essa revolução. Questiona os teus valores, questiona os teus desejos, questiona as tuas necessidades. Sabe, são duas perguntas básicas. O que você acha que precisa, que é super importante e que não é. E que é mais um capricho ou uma necessidade de autoafirmação para compensar um buraco, uma dor ou uma dúvida que você tem sobre você mesma. E a outra pergunta é: o que é que você está fazendo de conta que não precisa, que não tem importância, mas que na verdade é essencial para sua alma? Saber a diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa é um passo grandioso na conquista de evolução da sua própria consciência. Principalmente quando, para ter o que a gente quer, a gente abre mão daquilo que a gente precisa. E isso é muito mais comum do que a gente para pensar. Existe uma história que você deve conhecer e que ela se encaixa aqui muito perfeitamente, que é a história de Perséfone. Quando Hades, senhor do submundo, sequestrou Perséfone, ela era uma virgem ingênua. E segundo conta o mito, se alguém comesse no submundo, ainda que conseguisse sair depois, teria que voltar. Porque no ato de comer lá embaixo, essa pessoa, este ser, criaria um laço com o submundo. E Perséfone come da semente da romã, lá embaixo, no submundo. E quando isso acontece, a gente tem uma Vênus que se rende a Hades. Mas quando ela faz isso, ela não se torna refém do submundo. Ela não vira uma coitada presa no inferno, seja um inferno de lugar, um inferno de situação ou um inferno de relação. Muito pelo contrário. Quando ela come da romã, Perséfone se dá conta da força que existe no submundo e ela aprende a lidar com aquela situação. É nesse momento que ela deixa de ser a donzela para se tornar a rainha do submundo e da fertilidade ao mesmo tempo. Quando essa Vênus se rende a Plutão, ela incorpora uma força. E render-se não é se sujeitar. Render-se é aceitar a situação por aquilo que ela é, sem querer tapar o sol com a peneira. Se você vive um conflito com alguém, o que tem por baixo da briga ou do conflito que você está vivendo é justamente o ponto que você precisa encontrar. Onde é que está a frustração? Onde é que está o medo? Onde é que está a dor? Em que lugar isso está entremeado ali numa briga que muitas vezes nem está falando daquilo que realmente precisa ser dito? O que está surgindo nesse conflito é recente? Ou é algo que você está carregando lá de trás da sua infância? Quando Vênus, em quadratura com Plutão, entrou em Escorpião, esse é o momento exato em que Perséfone come a romã. E nós, aqui, no dia 22 de setembro, todos nós comemos da romã. Agora, é de cada um escolher um movimento pessoal aonde vai ou se tornar refém
ou vai assumir uma nova força, uma nova realeza dentro de si, né? Uma outra personalidade, é um outro atributo, uma outra face. Uma vez eu vi uma história que é muito Vênus-Plutão, ela é perfeita. Para isso que a gente está vivendo. É a história de um cafetão que estava sendo entrevistado. E ele tinha uma relação pessoal íntima com uma das prostitutas que ele agenciava. E aí perguntaram para ele como é que podia ser possível ele se envolver com uma mulher que passava o dia vivendo, né, estando com outros homens. Como é que era possível isso? E ele respondeu: ela sabe tudo que eu faço e eu sei tudo que ela faz. Ela conhece a minha verdade. Eu conheço a verdade dela. Não tem nada escondido. Como é que pode ser mais íntimo que isso? É uma resposta brilhante. Existem casais que passam a vida inteira juntos e não chegam nesse grau de intimidade. E intimidade é extremamente intenso. É claro que ela precisa do cotidiano como um cenário para poder se manifestar, mas compartilhar o cotidiano e compartilhar a intimidade são coisas diferentes. Essa Vênus, ela tende a se preocupar com o relacionamento, mas quando ela encontra Plutão, deixa de ser o relacionamento para ser a relação. É quando o meu valor e o valor do outro se encontram e existe uma reação alquímica. E para isso, cada um tem que estar no estado presente do seu elemento próprio. Quem é você de fato ali? Vênus-Plutão tem a ver com trazer os segredos à tona, em lidar com as verdades necessárias. E para isso, todo tipo de gatilho pode surgir. A começar pela volta de traumas antigos, de medos que explodem, crises de mau humor, brigas sem sentido, quadros de depressão, um monte de barreira psicológica, né? Cuidado aqui para você não dar tiro no pé, não colocar a perder coisas que são preciosas. Pode vir um excesso de libido ou uma total falta de libido, porque o sexo é um lugar onde as vulnerabilidades tendem a ficar mais expostas. Quando Vênus entra no domínio de Plutão, é como Perséfone tendo a sua pureza maculada. Ela antes era ingênua, lá nos campos de flores, passeando com as abelhas, e agora ela foi no submundo. Ela conheceu o inferno, ela conheceu o escuro, ela viu, ela sabe. E ela deu conta do recado. Eu duvido que se a gente pudesse perguntar, Perséfone iria dizer que se arrepende. Ela não se arrepende. Quanto mais profunda é uma relação, mais nos domínios de Hades ela é capaz de entrar, porque ali ela encontra o fogo da transmutação. Ali é onde o casal e as pessoas envolvidas podem realmente se superarem e irem além de alguma maneira, nessa relação do eu e tu. Uma relação que só quer o fácil, onde nenhum dos dois se transforma, não é uma relação, porque esse eixo eu e tu não foi ativado adequadamente. Ele está morto, ele está adormecido, ele está anestesiado. Bom, astrologicamente, então, no dia 22 de setembro, explode a crise. A questão, o conflito, pode ser um vulcão externo, né? Ou pode ser um vulcão interno, algo que só está acontecendo dentro de você, sem se manifestar fora. E essa energia está aí pulsando. Até Vênus e Plutão se encontrarem de novo em Sextil, no dia 17 de outubro, que daí é um momento muito propício para se ajudar, para se entender, para se ajustar, para fazer as concessões necessárias, né? É tipo assim um checkpoint de onde você está no seu processo. Quando a gente pensa uma relação, a primeira tendência é avaliar o outro. Quem é esse outro? Ele é bom? Ele é ruim? Né? Mas eu adoro a pergunta: quem sou eu nessa relação?
O que essa pessoa desperta em mim? Desperta o meu melhor ou desperta o meu pior? De que maneira eu me sinto confortável e de que maneira eu me sinto desconfortável? Quem sou eu quando eu estou com essa pessoa? Eu gosto dessa versão de mim mesma? Qual é o desafio que eu tenho para enfrentar nisso? É muito importante você considerar relações atuais, mas não só as relações atuais. É você parar para olhar também as relações que já passaram. Porque tem relações que acabaram, mas internamente a gente continua se relacionando com aquela pessoa. Existem diálogos internos, sentimentos, existe ali toda uma energia que ficou retida. Lembra disso. Quem era Perséfone antes e quem ela se tornou depois de encontrar com Hades, depois de adentrar nas sombras, depois de ver o inferno. Qual das duas versões tem mais poder, tem mais conhecimento, tem mais soberania? Ela era uma donzela ingênua e ela virou uma rainha. Percebe que isso não tem a ver com manter uma relação ou não, mas tem a ver com você usar a relação como um conduíte de evolução para sua própria alma, para uma maior percepção de você mesma, para a expansão da sua consciência. A Perséfone, ela não vira rainha, porque aquela era a relação certa, ela encontrou Hades e tinha que ser com Hades. Não, isso aconteceu porque na relação que for não interessa. Ela se apropriou daquilo que era necessário, das transformações que aquela relação estava pedindo para ela. Ela olhou para aquele submundo, ela arregaçou as mangas e ela disse para ela mesma: ok, deixa eu lidar com isso aqui. Ela não saiu gritando pedindo socorro. Ela também não lutou para se manter a donzela imaculada. Quem quer uma relação perfeita abre mão de uma relação de verdade. E em se tratando de Plutão, o trabalho é descobrir se você está numa rota de autodestruição, e aí você encontra aqui toda uma gama de relações do tipo uma relação obsessiva, compulsiva, violenta, abusiva, narcisista. E eu ainda coloco aqui aquela síndrome de Estocolmo, sabe? Aonde a pessoa tá com uma outra pessoa, ela é sequestrada dela mesma, né, nesse caso, e ainda assim ela se apaixona pelo sequestrador, ela desenvolve ali uma relação de dependência. Ou, né, o inverso disso, se você está numa relação de autotransformação, que surge na sua vida para te desafiar, te fazer abrir mão de todos os valores que você cristalizou e que te impedem de crescer. Que vai ali e coloca o dedo na sua ferida, no seu ego, e demanda de você uma maturidade que você nunca teve, porque você está diante de uma situação que você nunca esteve. E isso pode se aplicar tanto para uma relação nova, quanto para uma relação de muitos anos, né? Dia 20 de novembro, Plutão entra em Aquário. E isso vai fazer ressoar com mais intensidade as questões que surgiram em fevereiro. Significa que a memória emocional e psíquica dessa data, 16 e 17 de fevereiro, passa a ficar mais ativada. E aí, esse fogo vai arder até o dia 7 de dezembro. E se o trabalho não for bem feito, dia 7 de dezembro, aquele Marte que estava em conjunto em fevereiro vai estar em oposição. E essa é a batalha final. É uma espécie de Armagedon particular na nossa esfera das relações, dinheiro, valores pessoais. Existe algo que eu amo nessa dança, por mais complexa e doída que ela possa ser, que eu chamo de Love Language. Love Language é a linguagem pessoal que você usa para comunicar, para conseguir receber e compreender o que é amor. O que é amor para você?
Cada um fala desse amor, expressa esse amor através da sua love language pessoal. Essa é uma dança para cada um de nós apurar essa nossa love language. Uma vez eu tive um namorado que me disse assim: Lu, deixa eu te amar do meu jeito, do jeito que eu sei amar, e cuidar de você do meu jeito, do jeito que eu cuido. Nem sempre as love languages se conversam ou se entendem facilmente. Às vezes pode ser uma torre de Babel, mas amor também é uma linguagem. E como toda língua, mesmo aquela que é diferente da nossa, a gente pode aprender. Lembre que para quebrar suas crenças e dogmas de valores, humildade é inteligência, coragem é ouro e o amor é o fogo supremo que forja o ser humano. Vem, conversemos através da alma. Revelemos o que é secreto aos olhos e ouvidos. Sem exibir os dentes, sorri comigo como um botão de rosa. Entendamo-nos pelos pensamentos, sem língua, sem lábios. Sem abrir a boca, contemo-nos todos os segredos do mundo, como faria o intelecto divino. Fujamos dos incrédulos, que só são capazes de entender se escutam palavras e veem rostos. Ninguém fala para si mesmo em voz alta. E já que todos somos um, falemos desse outro modo. Como podes dizer à tua mão, toca, se todas as mãos são uma? Vem, conversemos assim. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos, pois, a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se te interessas, posso mostrar-te. Volta para casa.